Olá, nós estamos aqui no CT Motorsports e hoje nós temos uma apresentação de uma novidade, que são os cursos que nós realizaremos aqui em 2026 no nosso CT. E esses cursos que nós começamos no ano passado, né, fizemos um modelo experimental que acabou dando muito certo, as pessoas pediram novos cursos, e aí esse ano aqui, 2026, teremos novos cursos. E para isso nós temos uma parceria com o professor Vitor, que está vindo fazer parte da nossa equipe aqui dos cursos. Tudo bem, Vitor? Beleza, professor? Tudo jóia. É um prazer estar aqui com vocês nesse ano de 2026. O lançamento desses cursos aí que a gente está planejando para 2026, com certeza todos os cursos práticos, todos os cursos com vivências, né, necessárias para o profissional de educação física e também para outros profissionais que trabalham com o movimento humano, eles vão ser cursos pensados justamente para aquelas necessidades do dia a dia do professor, né? E com certeza eu acho que o pessoal vai gostar, o pessoal vai aproveitar bastante e vai ter contato com a gente aí durante todo o ano, vai ser muito legal. Então a ideia é que ao longo desse ano, né, de 2026, a gente vai mostrando o calendário dos nossos cursos. Em breve aí já nas redes a gente vai ter o cronograma dos cursos que nós realizaremos esse ano. Sempre eu e o Vitor aqui com parceria, alguns cursos nós dois juntos, outros cursos só o Vitor, outros cursos só eu. Mas é uma ideia interessante porque a gente consegue transferir questões da prática para a teoria e vice-versa. Bom, e nesse vídeo de hoje nós vamos apresentar algumas das questões que a gente vai trabalhar nos nossos cursos. A ideia é um bate-papo aqui com um treino, né? Exato, exato. Mostrando algumas coisas a respeito dos conteúdos dos cursos. Perfeito. Então hoje a gente vai, além de fazer um treino juntos, né? A gente vai trazer ali assuntos que vão ser discutidos nos cursos. E os cursos nossos, eles vão ter como principais temáticas a biomecânica, o treinamento, tem bases nutricionais, né? Questões inovadoras como o neurotraining, que é um assunto que a academia aqui, o CT Motorsports, domina, né, professor? Perfeito. Então, dentro dos nossos programas de curso, baseado na parte do treinamento com pesos, né, no treinamento resistido, na biomecânica e também da questão neurosensorial e neurocognitiva. Legal, então vamos começar o nosso treino? Então bora. Bora começar? Isso aí. Bora lá. Marcelo, vamos começar aqui na barra, né, para dar uma aquecida, e é um ótimo exercício já também. Essa barra que a gente vai fazer, Marcelo, vamos fazer a tradicional. Tradicional. Porque beleza. Daí a gente ativa bastante o latíssimo do dorso, né? Perfeito. Tem uma atividade boa do latíssimo do dorso. Então vamos começar nessa barra aí, uma barra tradicional, pegada pronada. Importante, porque esse exercício para latíssimo do dorso é excelente, né? Aí se conseguir manter os pés paralelos ao invés de ficar dobrado, Marcelão, ajuda demais a manter o abdômen também contraído, né? Quando o abdômen fica... Nesse exercício a gente consegue aproveitar bastante o abdômen contraído aqui, ó. E a execução, muito bom. Quantas você vai fazer aí? Umas 10. Umas 10, legal. E perceba, né, que quando a gente está fazendo esse exercício, a fase excêntrica, a descida dele, quando é bem controlada, também trabalha muito a musculatura, né? Beleza. E aí o tempinho de descanso entre elas aí, cara, o que você tá pensando? Então, normalmente depende dos objetivos, né? Legal. Então aí quando a gente procura trabalhar mais o sistema glicolítico, nós podemos diminuir um pouco o intervalo, né? E com isso a gente melhora essa resposta. Quando a gente fala de sistema glicolítico, né, um dos produtos desse sistema, né, professor, que o pessoal comenta bastante é o lactato, né? Sim, extremamente importante, porque é um sinalizador, né, para hipertrofia. Ele é um marcador de intensidade importante também. E normalmente a gente faz nos cursos também um monitoramento do lactato para os alunos terem ideia aí das diferentes expressões do lactato, dependendo da intensidade do exercício. Legal, bacana. Você vai fazer mais uma aí? Vamos. Então, legal.
E a gente percebe, né, que quando a gente faz esse movimento, né, no começo, quando está começando, muita gente tem dificuldade de fazer esse exercício, porque não tem ainda uma força para conseguir sustentar ali na barra, né? E logo desiste. Tem variações, né? Tem um processo pedagógico também para fazer barra. Sim. Que é uma das coisas que a gente também trabalha no nosso curso, né? A gente pensa, quando a gente pensa em biomecânica, a gente também pensa no processo de ensinar o movimento para uma pessoa, com certeza. Aí tem uma variação também de barra legal, que não é o caso que a gente está aqui agora, que é a pegada supinada, né? Alguns estudos mostram para nós que a pegada supinada, além de trabalhar o latíssimo do dorso, que essa musculatura aqui, ó, que a gente segue aqui, ó, né? Toda essa aqui é a musculatura do latíssimo do dorso. Além de trabalhar o latíssimo do dorso, também tem uma atividade do peitoral maior na pegada supinada. Eu vou fazer uma aqui para mostrar. Mas é claro que não é a mesma atividade do que um supino, um press, né? A pegada supinada é essa aqui, ó. Boa. Maravilha. E aí, qual o próximo, Marcelão? Vamos fazer um pull down aí? Bora, com certeza. Pull down é um excelente exercício. E Marcelão, pensando em sistema, em via glicolítica que você comentou e tal, né? Cara, o bicarbonato tem efeito mesmo? Como é que é essa questão do bicarbonato que muita gente fala? Bem interessante. Pensando para os exercícios de musculação, eu acredito que os estudos sobre bicarbonato acabam não sendo tão efetivos como para os sprints ou para os trabalhos, digamos assim, mais gerais do que localizados, né? Legal. Mas é um mecanismo interessante para tamponar, né? Então a gente consegue melhorar um pouco a resistência, a tolerância ao lactato, né? Conseguimos ficar mais tempo sob tensão e esforço, né? Mas a maioria dos estudos mostra resultado efetivo em sprint ou lutas, né? Legal. Atividade como boxe, embora aqui seja glicolítico, mas como o tempo de recuperação também ele acontece mais constante durante a atividade, acaba não sendo um suplemento tão efetivo para a musculação nesse mecanismo. Quanto para esses outros esportes. Outras atividades. Legal, legal, cara, legal. Você começa ou eu começo? Posso começar. Quantas repetições? Vamos procurar aqui fazer entre 8 e 10. 8 e 10. Focando mais a questão do trabalho de hipertrofia. Tá, né? Certo, legal. E quantas séries você quer? Vamos fazer 3 séries? 3 séries, fechou, combinado. Legal. O pull down, né, galera, é um exercício muito interessante, porque também é um exercício que é orientado para o músculo latíssimo do dorso ou grande dorsal. Esse é um exercício que, de maneira isométrica, o tríceps braquial é constantemente ativado. Se você olhar com atenção ali no professor Marcelo, você vai perceber a atividade muito grande nisso. E é um exercício que também trabalha a musculatura do peitoral maior durante a ação, né, de contração muscular. Então é um exercício excelente para pensar em colocar no seu programa de treinamento, aí no seu protocolo, né? Eu vou dar uma baixada aqui que eu não conheço muito bem a máquina. E essa é uma questão importante também, né, da flexão do quadril aqui, né? Tem muita gente que faz o pull down muito ereto aqui, e aí tem uma atividade menor, né, da musculatura, né? Então a gente precisa isolar bem, flexionar bem o quadril, abrir bem a base aqui das pernas, né? Que normalmente facilita, né? Facilita o movimento. Outra coisa que o pessoal erra bastante é a velocidade de execução, né, Marcelão? Sim. Acelera muito e normalmente a gente pensa numa velocidade moderada que vai dar mais ou menos 1 segundo para a fase concêntrica e 2 segundos para a fase excêntrica, segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte. E é legal também pensar em variações, né? Muita gente sabe, pô, será que eu uso a barra? Será que eu uso a corda? Quando a gente colocar a corda, a gente vai perceber que vai ter um trabalho de antebraço muito grande também, para conseguir sustentar e manter na posição correta. Você quer trocar agora? Vamos trocar.
O antebraço ele está ativo também. Não que não estivesse com a barra, né? Também estava, né? Claro. Mas o trabalho isométrico, ele é maior nesse caso, para conseguir fazer todo o curso do movimento. E Marcelão, e unir muitas vezes trabalho de musculação com o trabalho neurosensorial. O que você tem observado aí, cara? Esse normalmente é o que a gente mais explora aqui no CT, é justamente a associação do trabalho de força, né, o trabalho com pesos, com uma atividade neurosensorial. Daqui a pouco a gente mostra com certeza, cara. Algumas dessas variações, que principalmente para quem é atleta, ele é uma variação bastante importante. E mesmo para pessoas que não são atletas, associar o neurosensorial sempre traz também benefícios do ponto de vista cognitivo. Essa aqui é a terceira série. Uma coisa que é bacana também comentar, que quando a gente pensa em programa de exercício, né, Marcelo, a gente tem que pensar também no volume total de repetições que você está pensando para aquele determinado grupo muscular, para aquela determinada musculatura. Então, quando a gente olha aqui, a gente fez uma quantidade em barra, uma quantidade agora em pull down, pensando em latíssimo do dorso e os músculos ao entorno ali, né? Exatamente. A gente comenta isso em load, né? Que é o volume ali que a gente está trabalhando para aquela musculatura. Quando a gente pensa em costas, a gente já trabalhou bastante o latíssimo. Uma remada aí é bem agora, né? Para a gente trabalhar o trapézio. Vamos fazer uma remada com barra aqui, ó. Perfeito. E, né? A gente trabalha bem as fibras mais mediais do trapézio. Então é importante também pensar, sempre que for planejar um programa de treinamento, né, Marcelão? Perfeito. Não somente em puxadas, mas também em remadas, porque daí a gente tem um trabalho muito interessante de algumas porções do trapézio, como é essa remada que a gente vai fazer aqui agora. Então, muita gente tem dúvida de onde puxar a barra, né? Uma recomendação que eu dou, deixa a barra bem alinhada com a porção medial aqui do pé, né? O médio pé. Uma pegada na linha dos ombros aqui, região do acrômio, você segue a mesma linha. Posicionou, faz uma flexão de quadril, projeta o tronco para frente e puxa a barra. Quando a gente pensa em exercício, a gente precisa manter sempre a respiração acontecendo, evitar prender a respiração, até mesmo porque pode ocasionalmente, fazendo força, prendendo a respiração, fazer uma valsal, que não é alguma coisa que normalmente a gente recomenda. Quer que eu faça uma respiração ativa aqui para você exemplificar? Mostra aí. Marcelão vai fazer uma respiração ativa aqui para a gente conseguir visualizar essa questão. Perceba, ó, que quando ele faz a contração, ou seja, a puxada da barra em direção ali ao seu tronco, ele inspira, e quando ele desce a barra, ele expira. E pensando em musculatura envolvida com a respiração, a gente vai também otimizar dessa forma a contração daqueles músculos envolvidos com o mecanismo respiratório, que a gente detalha muito mais isso nos nossos cursos, né? Esse movimento dessa musculatura a gente fala muito mais específico nos nossos cursos. E agora, já que a gente falou de respiração, eu vou fazer uma apneia. Daí você pode falar aí os riscos que com certeza poderia acontecer, embora seja às vezes interessante a apneia, né, Vitor? Sim. Em condições de muita carga. Sim. Enfim, né? Ela pode ser interessante. Para alguns vai ser desconfortável, né? Com certeza. Um risco, né? E essa relação da apneia tem muita relação com a capacidade cardiopulmonar, né? Do indivíduo também. Então, o Marcelão agora ele vai... Põe um pouquinho mais de peso. Ele vai segurar a respiração durante o movimento, durante a execução do exercício. E quais são as possibilidades que a gente tem nessa condição, né? Deixa eu ajudar ele aqui a colocar a carga. Quando a gente pensa em segurar, né, não respirar ali, conter a mecânica da respiração, né, a mecânica ventilatória ali durante o exercício, a gente pode ter algumas questões que é um mal súbito, uma possibilidade, né? Ter ali uma oxigenação prejudicada e acabar tendo uma hipotensão postural, né? Realmente ficar zonzo ali, Sim. né? Ficar ali com mal-estar. Uma outra condição que pode vir a acontecer é aumentar a pressão arterial. Intraocular.
A pressão Justamente intraocular. que a gente estudou, né, no doutorado. Tem um trabalho bacana sobre isso, de aumento da pressão intraocular, que para pacientes que sofrem de glaucoma, por exemplo, é algo completamente contraindicado. Faz aí, Marcelão, pra gente acompanhar. Vamos ver se eu aguento esse peso. Ó, ele não tá respirando de maneira confortável, na verdade está segurando o ar. Soltou ali um pouquinho, buscou respirar, porque a quantidade de carga é elevada, traz mal-estar. Perceba como ele hiperventilou. Coloração. Ele já ficou mais vermelho, né? Ficou com rubor ali. E quando a gente tem um marcador de proximidade do limiar anaeróbio, um dos marcadores interessantes é justamente o que? A hiperventilação. Exatamente. Quando a gente se aproxima do limiar anaeróbio, que é uma condição onde o metabolismo está sendo alterado ali, né? A gente está saindo de um metabolismo predominantemente oxidativo para um metabolismo mais glicolítico, Exatamente. né, Marcelo? Legal. A frequência sobe bastante, né, para compensar. Com certeza, sobe bastante. Então, é uma estratégia que vale a pena em alguns casos, mas na rotina do treinamento constante não é muito favorável. Não é desaconselhável totalmente, sim, mas tem que saber usar, né? Às vezes o pessoal tem dúvida, né? Qual modalidade, qual caso você acha que usaria essa estratégia um pouquinho mais de frequência? Porque a gente sabe que há suas limitações e riscos, sim, né? É um cara que levanta muito peso, por exemplo, exatamente, né? Atletas de powerlifting, né? né? Então esses caras são exceções da grande maioria que a gente atleta atende. de 100 metros. Atleta de 100 metros, sprints muito rápidos, né? Exatamente. São as exceções, né? Não é o dia a dia nosso de atendimento, né? Perfeito. Eu acho que tá pesada essa carga aqui, hein, cara? Tem que fazer a apneia. Vamos tentar. Boa, boa. Foi bom. 3? Foram 3 séries. Eu fiz 3, também fiz, né? O volume total, quando a gente somos 3, a gente alcançou um quantitativo legal de movimentos para o latíssimo. Fizemos 12 séries, né? Fizemos 12 séries no 12 total. foi isso? Barra. Não, na verdade 9, né? 9 séries. Falta um exercício para dar 12. 12, daí. perfeito. Quer fazer mais um? Vamos mandar a bola. Vamos lá então. Que daí a gente consegue 24 séries na semana, né? Sim. Treinando 2 vezes na semana. E depois... Fazer uma remada tradicional. Tá. E quando a gente pensa em remada, né? A gente precisa pensar na estabilidade do quadril, uma remada unilateral dessa forma. Antigamente o pessoal chamava ela de serrote também, né? Uma remada serrote. E aí a estabilidade do quadril é um ponto bem importante, então abre-se a base, né? Com o pé que está apoiado no chão e executa esse movimento de forma aproximada o cotovelo, do tronco, né? Então o cotovelo ele passa próximo ao tronco mesmo, né? Aqui, ó, fica bem alinhado, todo o dorso bem alinhado. E há uma atividade de retração da escápula durante o movimento também. Então, quando a gente pensa no conjunto do exercício, a gente fez uma série de exercícios que são, de fato, pensados para trabalhar a musculatura do dorso em diferentes angulações, né? O que dá ali uma condição de volume e de resposta para essa musculatura muito boa, né? Uma coisa legal, o Vitor, enquanto ele está treinando, que provavelmente vocês estão percebendo, que não necessariamente a gente tem um padrão de movimento idêntico. Quer dizer, é um erro também, né, Vitor? Com certeza. Que as pessoas acabam se moldando em um modelo. Quer alcançar o modelo do atleta, e você quer às vezes, que né? todos façam do mesmo jeito. Exato. Né? É um equívoco. E aí isso. você tem um histórico motor, um histórico anatômico, né? Exato. Um histórico uma aprendizagem motora daqueles gestos. E às vezes o exercício dos dois não sai exatamente na mesma posição, mas isso não significa que o exercício realmente não está tendo uma atividade. Com certeza. Esse é um detalhe muito interessante que acaba acontecendo muito na nossa área, né, Vitor? Com certeza. E aí gera uma discussão que extrapola
o objetivo do treinamento. E sobre isso é um ponto importante, né, que o Marcelo traz. Quando a gente olha para uma pessoa executando exercício, pensando da perspectiva do profissional de educação física, né, o cuidado é muito no sentido de preservar as estruturas moles ali do indivíduo, né, então a gente pensa em articulação, musculatura, ligamentos, tal. Cuidar dessas estruturas anatômicas para preservá-las dentro do padrão do movimento, mas as especificidades de cada um. Pequenas variações, né? Exato, as individualidades de cada um. E a gente vê na academia muita dessa discussão, né? Tem 2 professores e aí, às vezes um corrige o aluno de um jeito, outro de outro, e às vezes as 2 execuções não estão, né? E o aluno fica perdido, ele fica sem saber exatamente como conduzir, né? Legal. Vai jogar mais peso aí? Um pouquinho, vai. E você treina há quantos anos, Marcelão? Conta pra mim aí. Cara, faz tempo. Comecei a treinar com 16 anos. Com 16. Em 85. Em 1985. Uhum. Que legal, cara. Puxa vida, então tem mais de 30 anos aí de treino. 40. Mais de 40 anos de treino. Sem nenhuma lesão. Sem lesões. Nunca parei de treinar mais do que uma semana. Mesmo doente, mesmo quando eu rompi o ligamento do joelho, eu treinava a parte superior. Você rompeu na musculação ou por conta de rompei jogando futebol. Jogando bola. Coisa perigosa, né? Musculação é seguro. Legal. Futebol é perigoso. Legal, cara. Então... E aí os resultados, você foi percebendo que você foi tendo resultado de maneira natural, pela alimentação e pelo treino, com os anos. Com os anos. Legal. Isso é outra coisa, né? Que o pessoal hoje em dia também não tem muita paciência, porque o né? pessoal foca só na estética, né? Uhum. Então eu posso te falar que esses 40 anos de treinamento que eu tenho, eu nunca precisei tomar um remédio para pressão, para colesterol, para glicemia, absolutamente nada. Legal, cara. Não tomo um medicamento. Nossa, muito bom, né? Então, quando o pessoal entender que isso aqui é muito mais do que a estética... Com certeza. Né? E muitas vezes o cara é muito grande, né? Ou a menina é muito grande, mas tem um monte de problema de saúde, né? Sim. Então daí já não compensa tanto. Não compensa tanto, com certeza. Isso é outro tema que a gente aborda, né, no nosso curso. Questão da saúde também relacionada ao treinamento. Com certeza. Legal. Porque quando a gente pensa em programa de exercícios, quando a gente pensa em treinamento, cuidado, a gente não pensa somente para aquele que é o atleta. Uma parcela enorme dos profissionais de educação física e estudantes da área de educação física vão atender pessoas que não querem ser atletas e só querem cuidar realmente da saúde. Então é muito para essa população que a gente pensa, né, os programas de exercício. Legal. Foi a segunda série essa, né? Segunda série. A gente aumentou a carga, né? Em relação à primeira. Quando a gente aumenta a carga, a gente tem uma atividade maior também das áreas corticais envolvidas com o movimento, né? No córtex pré-frontal lá, no nosso córtex motor, a gente tem uma atividade maior daquele local. Isso é extremamente interessante, né, pessoal? Para uma melhor ativação da muscular, né? As fibras, tanto alfa como beta, começam a ser acionadas de uma forma mais eficiente. Embora perde um pouco o metabólico, mas ganha do ponto de vista neural. Com certeza. Teve um estudo bem legal, cara, que eu estava lendo recentemente sobre essa questão de atividade cortical, que o indivíduo, antes dele chegar à fadiga periférica, há um aumento substancial da atividade de recrutamento neural naquele local do cérebro que está envolvido com aquela musculatura em atividade. Perfeito. Então esse é um ponto bem legal, né, Marcelo? Legal. E que é extremamente importante aí, pensando também na saúde neural, né, das pessoas. E você, Vitor, fazia o quê antes de... Você foi atleta, não foi? Eu fui atleta, cara. Eu treino musculação desde os 12 anos. Então tem 21 anos que eu treino musculação. E eu fui atleta, joguei tênis, joguei Federação Paulista, Confederação Brasileira. Sensacional, hein? Fiz aqueles torneios de entrada da ATP, que é a Associação dos Tenistas Profissionais, né? Perfeito. Joguei Banana Bowl, joguei Copa Gerdau, joguei... Tem um torneio do Guga em Floripa, cara.
Agora me fugiu o nome, cara, mas é um torneio do Guga mesmo. Super legal. E na época que eu jogava era Future, o nome dos torneios de entrada na ATP, né? Hoje mudou, né? Outro nome. Mas era Future na época. E pensando em musculação, é 21 anos. Sempre treinando. Também como o Marcelo comentou. Nunca fiquei mais do que 2 semanas, 15 dias sem treinar. Nunca me machuquei. Nunca me machuquei. Com certeza. Por falar nisso, né, os estudos mostram que o treinamento com pesos é a atividade física mais segura, né? A gente tem em termos de lesão, tanto para adultos quanto para jovens. Legal, cara. E quando a demanda de lesão é de pequeno montante, né? Então estiramento, coisas simples, mais fáceis de manejar também. Então a gente pode classificar a fadiga em dois tipos, a fadiga central e a fadiga periférica. A central, ela ocorre em nível de sistema nervoso central, logicamente, nas áreas corticais, como o Vitor tinha acabado de comentar, e a periférica acontece lá na junção neuromuscular, no músculo em si. Essa aqui está mais relacionada, esse tipo de fadiga que eu e o Vitor estamos vivenciando aqui, a fadiga periférica, né? A fadiga central ainda não apareceu, ela normalmente acontece em exercícios de endurance, ou quando a gente está muito tempo em jejum, e aí os níveis de triptofano aumentam muito na nossa corrente sanguínea. Isso leva daí um aumento da serotonina e uma ineficiência do comando muscular. Motor, né? Legal. A ideia é fazer um exercício resistido, né? Um exercício com peso, e associar isso com o neurotraining. Então eu vou dar um exemplo que a gente normalmente utiliza aqui no CT. Esse objetivo não é o objetivo especificamente para hipertrofia, ou objetivo especificamente para força, né? Não vai melhorar meu treino de força fazer o que eu vou mostrar para vocês agora, mas vai melhorar a minha atividade cognitiva, minha parte neurosensorial, vai melhorar meu tempo de reação. Então por isso que é um treino que a gente utiliza essa combinação para atletas ou para pessoas que têm uma demanda necessária de aumentar a questão neurosensorial. Então é bem simples, né? Então eu vou fazer um exercício aqui, no caso, o trapézio, mas poderia ser qualquer outro exercício, né? Uma elevação escapular aqui, mas associando com o neurosensorial ali na sequência. Esse é um exemplo, não é necessariamente tem que ser esse exercício aqui. Então, Vitor, vamos lá fazer um trapezinho aqui. Quando ele faz esse movimento aqui é bem legal, né, pessoal? Porque a elevação da escápula, ela é um movimento do gesto que está sendo feito principalmente por 2 músculos bem importantes. O músculo levantador da escápula, que é um músculo que sai lá da região do osso occipital e vai se inserir ali na borda superior da escápula dele. E também o músculo trapézio, as fibras superiores do trapézio, que tem esse mesmo trajeto, né? Saem ali da escápula e seguem para o osso occipital do crânio. E aí a gente vai direto ali para uma atividade neurosensorial, que é um dos objetivos desse tipo de treino. Esse exercício é um exercício chamado toque rápido, da Sensorial Move, e a ideia dele é trabalhar basicamente tempo de reação. Então ele não é muito tomada de decisão, que alguns outros exercícios têm, mas basicamente o foco dele é tempo de reação. Eu posso fazer ele parado ou posso fazer com skip. O skip ajuda a gastar mais energia. A ideia é ficar olhando para o centro da tela para usar a visão periférica. Uma alta demanda cortical, hein? Quando a gente pensa em cognição, pensa em treino dual task, né? Dupla tarefa. Esse aqui é um exemplo muito bem ilustrativo, né? Muito bem ilustrado. Há outras formas de fazer treinos de dupla tarefa, mas essa é uma forma bem legal também. E aí a visão periférica é bem explorada. E os ombros também, porque sustentar essa posição por 1 minuto... Isometria aí, né? Isometria. Depois de ter feito uma ativação lá. A ideia é casar a musculatura que foi utilizada no exercício anterior, que funcionaria como uma pré-ativação aqui. E o equipamento ele é interessante, porque ele dá aqui
um score de como foi. Então, em 1 minuto, fiz 107 hits, né? Não errei nenhuma. E aqui o tempo de reação em milésimos de segundo, né? Uma resposta média. E esses dados eles ficam armazenados aqui, né? A gente trabalha com esses dados com os nossos atletas e com as pessoas que treinam também para melhorar a parte cognitiva. Esse é um exemplo, né? Depois a gente vai passar outros modelos aí. Marcelão, aproveitando aqui que você está falando disso, né, de pessoas que precisam... um pouquinho. Cansa, né? Que precisa melhorar a parte cognitiva. Para além dos atletas, né? Para o pessoal aí que às vezes tem dúvida e tal, qual parcela de alunos que um profissional atende que também carece de melhora da parte cognitiva? Boa pergunta, Vitor. Eu trabalho essa condição com todos os nossos clientes, independente se ele é piloto ou não, ou atleta ou não, porque o que eu noto? Que nas tarefas do dia a dia dessa pessoa, esse trabalho tem uma transferência enorme. Então, por exemplo, uma coisa boba, mas te dar um exemplo que várias pessoas aqui me falam. Tá na cozinha, vai cair um copo, alguma coisa, ele consegue reagir mais rápido. Fala, nossa, eu não conseguia reagir tão rápido assim. Entendi. Ou tá no trânsito, numa situação normal, não de pilotagem, nada normal, vê um buraco mais rápido, vê uma moto se aproximando de uma forma mais rápida. Consegue né? sair da situação. Transferir. Legal. Então aí o Vitor vai fazer a mesma coisa. O Vitor, ele não tem tanta experiência no treinamento neurosensorial, mas vocês vão ver que é bem intuitivo o treinamento também. Isso é interessante. Pessoas de qualquer idade, em qualquer condição, conseguem realizar de uma forma bem interessante. Vamos lá, Vitor? O mesmo que eu fiz, que é o toque rápido. Tá. Olhando para o centro da tela. Com skip? Com skip, para você sentir o drama. Aproxima um pouquinho mais da tela. Aí. Isso. Deixa a mão sempre armada ali. Isso. Ponta do dedo. Aí, boa. Às vezes a tela, se você tocar com 2 dedos, né, 2 toques, ela considera como erro. Normalmente o padrão desse treinamento é de 1 minuto, mas a gente pode fazer ele mais longo ou mais curto, dependendo dos nossos objetivos. Uma coisa interessante, vocês perceberam, que normalmente quando faz um erro, o cérebro acaba entrando numa situação de emergência, você acaba errando novamente a próxima, né? E então, cansa, hein? Isso gera um aspecto interessante aí. Tudo bem, pessoal? Então aí é uma das formas da gente associar os treinamentos aí. O que é bacana também perceber é a relação do tempo, né? O meu é muito mais lento em relação ao Marcelo pela prática, né, Marcelo? É a segunda vez que você está fazendo. Legal, legal. E isso é muito legal, porque normalmente começa aqui, tem atleta que chega a fazer 3,67 aqui, né? Tira quase 1,5 décimo. O que é muito bom, né? Muito bom e em um tempo muito curto, né? Muito curto, legal. Aí tem bastante métrica aí pra gente. Isso daí seria um treino, então, de dupla tarefa que a gente vê na literatura? Dupla tarefa, exatamente. E aí tem vários recursos, né? Esse é um deles, né? Às vezes as pessoas acham que é só a tela ou só equipamentos caros. Mas o nosso curso a gente mostra outras formas de fazer, inclusive com aplicativos gratuitos. Legal. Então você dá para usar muito a criatividade aqui. Com certeza. E quando a gente pensa em treinamento de dupla tarefa, hoje na literatura a gente também vê que é um dos padrões ouro para tratamento de pacientes, clientes, alunos, enfim, chame como desejar, pós-AVC que vem para o ambiente de academia, né? Perfeito. É um padrão ouro, muito recomendado para ter resultados positivos ali no processo de pós-reabilitação de fisioterapia dessas pessoas, né? Exatamente. E é interessante que pessoas mesmo treinadas, quando fazem um treino dupla tarefa, sentem muito mais fadiga. Com certeza. Por conta do gasto energético do sistema nervoso central. Legal. E essa barra hexagonal, ela é bem ergonômica, né? Eu gosto bastante dela. Eu gosto também porque a gente trabalha bem o grip nesse exercício aqui, como a gente tem muito atleta do automobilismo e do motociclismo. Que precisa ter uma pegada firme, né?
estimula bastante. Legal, cara. Mais um exemplo aqui de trabalho dupla tarefa no neurotraining. Então, usar o mesmo exercício aqui como exemplo, a elevação escapular, mas poderia ser outro exercício também. Esse exercício aqui ele é bem desafiador, porque eu vou ter que apagar a luz, né? Deu amarelo, vermelho eu tenho que colocar no vermelho, deu verde, tenho que colocar no verde, deu azul, coloco no azul, deu azul, bateu aqui, vermelho. Então vai percebendo, pessoal, que conforme a luz apresenta-se ali para ele, ele tem que posicionar a bolinha em cima da cor do cone. E caso seja a cor que já está posicionada, ele só encosta na bolinha. E aqui, diferentemente do outro, eu tenho tempo de reação, mas eu tenho tomada de decisão, porque eu tenho que pensar para fazer isso aqui. Um outro ponto bem pensar bacana, bem rápido. E um outro ponto super bacana aqui é o controle inibitório, que ele tem que controlar os impulsos que naturalmente vão surgindo para não tomar uma decisão equivocada. Funções executivas aqui são extremamente trabalhadas. Muito bom. Finalizou? E olha que interessante. O equipamento, ele me dá qual que foi meu tempo de reação fazendo isso. Então, foi 493 milissegundos. Eu posso também aqui controlar o ambiente para ser mais ou menos, deixar mais rápido ou mais lento o que eu fiz. E a gente também tem esse parâmetro aqui no Neurotraining. Eu consigo fazer esse exercício sem o Fitlight, usando um app gratuito. Logicamente que eu não vou ter todo esse controle de tempo, como eu tenho, né, e todos esses recursos, mas dá para fazer esse exercício com equipamentos gastando praticamente nada. Tá? Então esse é um tipo de condição também que a gente vai explicar nos nossos cursos aí. E é legal, né, Marcelão, que dá para levar para um condomínio, né? Sim, dá para levar para treinar o cara no parque, né? Exatamente, ele é um equipamento altamente versátil, né, para a gente utilizar nos treinamentos. Legal. Agora a gente vai realizar uma rosca direta, que é um exercício concentrado, né, para a musculatura que compõe o compartimento anterior do braço. E aí quando a gente pensa nisso, a gente pensa em bíceps braquial e braquial, com um predomínio. Quando tem carga, quando a gente pensa que tem carga no movimento, a gente pensa em bíceps braquial. Na ausência de carga, o braquial ele é o principal músculo, mas nesse caso a gente tem carga, então é o bíceps braquial. E aí você percebe que o Marcelo está executando com uma velocidade de contração concêntrica ali de 2, 3 segundos e uma velocidade de contração de movimento excêntrico de mais ou menos 2 segundos também, o que gera uma grande atividade de tensão na musculatura. Pensando em hipertrofia, isso é muito interessante, né? A gente não precisa pôr muito peso, né? Exato. E trabalha de forma muito boa também. Bem concentrado. E quando a gente pensa em bíceps, ele tem esse nome porque é um músculo que possui 2 cabeças. Uma de origem no tubérculo supraglenoidal, aqui no ombro, que a gente precisaria dissecar para conseguir localizar bem, né? E outra de origem aqui no processo coracoide da escápula. Então essas cabeças se juntam aqui num ventre muscular que se insere aqui na tuberosidade do rádio. Então esse é o músculo, o mais superficial aqui é o músculo bíceps braquial. Abaixo dele tem o músculo braquial, que ele vai estar localizado de que forma? Se a gente colocar aqui ao lado, professor Marcelo, a gente consegue entender. Abaixo do bíceps braquial tem o braquial, que ele sai daqui do úmero e segue para a região do antebraço. Quando tem carga, o bíceps braquial é o principal, o agonista. Quando não tem carga, o braquial ele é o principal. Interessante. Hoje nós fizemos um treino com uma divisão de usar os músculos dorsais, o trapézio e os músculos do braço, né? O bíceps. Então essa foi uma estratégia que a gente utilizou. Não é a única estratégia que a gente tem para treinar, existem várias estratégias, mas essa foi uma das organizações que a gente utilizou. Normalmente não tem o que é a verdade absoluta de qual é a melhor combinação, mas essa foi uma delas, né? E nos cursos também a gente procura explorar quais são as diferentes combinações que a gente pode fazer e quais são as diferenças, as vantagens de cada uma, né, Vitor? Com certeza. Porque o programa de treinamento, pessoal, ele é pensado, né? Não somente na estimulação da musculatura, mas também na questão do tempo do aluno,
da experiência daquele aluno, da disponibilidade do dia daquele aluno e de outras questões esportivas que aquele aluno eventualmente tenha também. Tudo isso é explorado, né? Quer falar da falha? Eu não consigo falar, que eu tô cansado. Então, chegar até a falha muscular também é um detalhe importante, né? Então, eu procurei levar as repetições. Você quer que eu chegue à falha aqui, daí você fala? Pode ser? Recupera o ar aí. Vai lá. E uma das coisas que você sabe se a pessoa falhou ou não é a hiperventilação que está acontecendo agora com a gente. Então, quer dizer, realmente, eu fui até o próximo do máximo. E aí tem bastante discussão em alguns estudos recentes sobre a questão de chegar na falha ou não. Já sinto a acidose aqui local, uma inserção da musculatura já. O que isso significa? Explica então, para o pessoal. O que acontece, pessoal? O ambiente mais ácido, ele acaba comprometendo o músculo em dois aspectos. Um deles é na própria mecânica da contração muscular. Nós temos uma proteína chamada troponina e o hidrogênio, ele tem uma afinidade com a troponina, o hidrogênio que está sendo liberado durante o processo de acidose que está acontecendo no exercício por conta da depleção das reservas dele de glicogênio. Consumo, né, da glicose como fonte de energia. E essa troponina é justamente onde o cálcio se conecta para que a gente consiga fazer a contração. Como o hidrogênio tem afinidade, ele impede que o cálcio se fixe ali. Então isso compromete a ação muscular, né? Ele manda o estímulo para contrair, libera cálcio, só que o cálcio não ativa a troponina dele, então ele começa a ter dificuldade de acionar todas as fibras musculares e ele vai perdendo força. E a segunda questão é metabólica. Quando a gente tem um ambiente ácido, a gente acaba diminuindo as reações enzimáticas. Então, para que a gente consiga quebrar a glicose para formar o ATP, a gente precisa de uma reação com várias enzimas. O ambiente muito ácido, que é o que aconteceu ali, impede que aconteçam as reações químicas e aí ele também não consegue gerar a força, né? Aí falha, né? E falha, né? Porque ele manda o estímulo, mas não tem energia ou ativação suficiente de fibras musculares para deslocar aquela carga. No drop set, que a gente vai fazer a próxima aqui, a gente tenta trabalhar com essa questão. Por quê? A gente falha para uma determinada carga, mas para uma carga mais leve a gente consegue executar. Então é isso que a gente vai procurar estimular nessa próxima execução aqui. Vou jogar o de 5 por dentro. Acho que vale a pena você explicar para o pessoal o que é o conceito de drop set. Tá. Então qual que é a ideia aqui? A gente trabalhar a musculatura até ela chegar à sua exaustão, uma determinada carga, que pode variar essa carga entre 80% a 100% da máxima, essa primeira carga que seria a ativação, e a segunda carga, que é aplicada imediatamente à falha, que é uma carga que pode ser de 80%, 50%, 60%, 30%, isso vai depender dos objetivos do treinamento, para levar daí o indivíduo a uma segunda exaustão. Foi aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Vou entrar em uma falha por uma determinada carga de uma limitação metabólica e mecânica, né, por conta da questão do hidrogênio, mas eu ainda tenho força para produzir alguma energia, então eu vou acabar ainda mais com o glicogênio que eu tenho, porque eu consigo esgotar até o final com uma carga mais leve. Então ele é um trabalho bastante metabólico desse ponto de vista. Mas tem uma condição que as pessoas não falam muito, que eu acho interessante, é que ela tem uma condição neural também, porque eu estava com uma ativação X para levantar 80%, 60%,
e aí eu tenho que ajustar meu cérebro para conseguir deslocar uma carga menor. O neurônio motor ele tem que se adaptar Ele tem que se adaptar também. Então, muitas vezes não é muito explorado isso do ponto de vista de objetivo do treinamento, mas eu acho que é uma coisa interessante. Vou deixar sem a presilha, fica mais fácil de tirar. Então, a gente pode medir essa exaustão pela dosagem do lactato, né? Que é um instrumento legal do ponto de vista técnico, né? Técnico, mas prático ele não é tão interessante porque a gente acaba tendo um desconforto do atleta e tal. Tem que furar o dedo. Mas que acaba sendo interessante em casos de atletas. Daí você consegue saber em que nível que está o lactato dele durante o treino para comparar com o que ele apresenta durante a competição. No caso dos pilotos aí que a gente acaba vendo lá qual que é o lactato que apresenta na corrida e a gente vê qual que se manifesta no treino. É uma boa. Uma, duas, vamos. 3, mais uma, vamos. 4, mais uma, vamos. Vai, 5. Boa. Vamos compensar um pouquinho. Então, para o pessoal que está acompanhando, perceba que ele começou com uma carga mais elevada, mais ou menos 15 quilos ali de peso, mais a barra. E aí a gente remove 10 quilos de cada lado, ficando 5 de anilha, mais a barra. Ele já teve uma depressão de glicogênio no início do movimento, acabou com os estoques de creatina da via da fosfocreatina no início, né? E agora ele está completando a depressão de glicogênio, o que vai aumentar bastante a acidose local dele, né? Vai dificultar o movimento pelo acúmulo de hidrogênio nesse microambiente celular aí da musculatura dele, né? E um sinal claro é a hiperventilação. Por quê? Conforme o sangue fica mais ácido, eu tenho que ativar meu sistema respiratório para tentar fazer o tamponamento. Exato. E aí isso a nível de pulmão gera um aumento da mecânica ventilatória. Exatamente. Muito bom. Então você sabe se o seu aluno está sendo fake ou não pela ventilação dele. E quando a gente pensa em exercícios que envolvem um grupo muscular maior, um treinamento de endurance, isso está muito perto do limiar anaeróbio dele, que ele vai falhar em breve daí, né? Ele vai ter uma falha mais próxima. E aí também, pessoal, não tem um formato único do drop set, né? Então, é uma coisa que a gente sempre discute muito nos nossos cursos e que é meio ruim quando a gente vê nas redes sociais, são as verdades absolutas nos recortes, né? Então, fez assim, tá errado, tá certo, né? Às vezes não é bem assim, você tem um contexto, né, do treinamento. Tá descansado. Bora. Vai até. Falhou. Poderia até jogar mais uma terceira situação aqui. Diminuir mais e fazer mais uma até a falha. Mas aí, como eu falei para vocês, são estratégias que vai depender do seu objetivo, do tempo que você tem para treinar. Então são coisas que sofrem algumas variações. Boa! Maravilha. Essa daqui, ó, hiperventilou. Pra cansar. Sinais fisiológicos claros aí da ação do exercício. E aí o monitoramento, caso não tenha o lactímetro, uma boa forma é pela respiração do aluno, sim, pelo rubor. Rubor. Tem um estudo muito interessante do pessoal da Unicamp que analisa a expressão facial. Eles estão tentando, tem até um estudo publicado, ver alguns detalhes na face que
Se aproximam ali do limiar anaeróbio. Do limiar, da intensidade, do percentual, bem legal. Isso é super prático. Isso e no dia a dia você percebe isso, né? Com certeza. A expressão na hora do exercício, ela determina muito qual é o grau de esforço. O cara só não pode mentir daí, Só não pode mentir. Fazer careta à toa. Fazer careta à toa. Legal. Muito bem, então nós encerramos nosso treino aqui. Vitor, parceiro aí de acadêmico, parceiro de treino, amigo, parceiro do nosso CT, parceiro profissional. E a ideia é que a gente faça outros vídeos com essas características para a gente mostrar um pouco da rotina do treino, da rotina do que a gente apresenta nos cursos, gerar dúvidas, né? Gerar questionamentos, que isso também é bastante saudável. Foi um treino legal, a gente treinou de verdade, não simulamos, sim, né? Que a gente gosta de treinar, é uma coisa que faz parte da nossa rotina. Com certeza. Vamos saborear aqui um FTW, aqui, um whey específico aqui, muito bom, que a gente recomenda, que a gente utiliza no nosso dia a dia. E aí, Vitor, o que mais? E caso vocês tenham alguma sugestão, alguma dúvida, algum questionamento daquilo que a gente falou hoje aqui, né? Manda aqui nos comentários, que a gente vai ficar feliz de responder, né, Marcelão? Perfeito. O que é importante é participar também, estar envolvido, né? Porque a gente acredita que esse processo é uma troca, né? É uma troca onde os profissionais, eles conseguem todos aí crescerem juntos, né? Exatamente. Legal. Valeu, pessoal. Boa. Valeu, Vitor. Valeu. O de doce de leite da FTW, cara, não tem pra ninguém, cara. Queira. Esse de doce de leite é muito bom, cara. E funciona bem, viu? É um suplemento bom. Com certeza. A empresa é muito séria. E uma empresa nacional, né? Isso que é o mais legal. Com certeza. E quando a gente pensa em custo-benefício, não tem igual, né? Não tem igual. E esse de doce de leite com água fica sensacional. Com leite também. Com leite perfeito daí.